Boa noite, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios do Centro de Operações da B3, aqui no centro de São Paulo. O governo anunciou hoje uma previsão de aumento do déficit das contas públicas para o ano que vem, mesmo prevendo um crescimento da economia de 2,5% em 2017. A inflação de março perdeu força e já se aproxima da meta para o ano todo. E amanhã, sábado, tem plantão especial da Caixa para saques das contas inativas do Fundo de Garantia. Tudo isso no cenário econômico que começa agora. E o ministro Henrique Meirelles anunciou na tarde de hoje os detalhes da Lei Orçamentária de 2018 com previsão de juros e inflação até 2020. O aumento da previsão do déficit para o ano que vem chamou a atenção. O repórter Pedro Henrique Moreira tem mais detalhes. Pedro, boa noite. Olá, Piotto. Boa noite para você, boa noite a todos. Até então, até a Lei de Diretrizes Orçamentárias que havia sido aprovada no ano passado, a expectativa era que 2018 fechasse aí com um déficit nas contas públicas de 79 bilhões de reais. Hoje, a equipe econômica reviu esse valor para um déficit de 129 bilhões de reais. A meta fiscal também teve uma piora, uma expectativa de piora para 2019. Até então, esperava-se que a meta seria zerada, receitas iguais, ali próximas às despesas. Agora a expectativa é que em 2019 o déficit seja de 65 bilhões de reais. Aí em 2020 a expectativa é que haja melhora com um superávit de 10 bilhões de reais. Para todos esses anos, Piotto, a expectativa é que o PIB fique em torno de 2,5%, com exceção de 2020, quando deve haver uma pequena melhora, o PIB previsto aí de 2,6%. E a inflação também para esse período é a mesma para todos os anos, 4,5%. A equipe econômica disse que essa revisão aí da meta fiscal para o ano que vem tem a ver com um PIB muito ruim do ano passado, que ainda vai ser sentido no ano que vem, e também que se trata de uma meta mais crível, mais próxima do que o mercado mesmo, o próprio mercado já vinha aí calculando. E o ministro da Fazenda também fez questão de dizer, Piotto, que essas metas fiscais dos próximos anos ainda não levam em conta uma possível economia que a aprovação da reforma da Previdência no Congresso possa causar. Então ele disse que essas metas podem sim, num futuro, serem revistas para melhor. A saber, Piotto? De se aguardar, porque evidentemente essa diferença que saiu aí de 79 para 100, a previsão de déficit para esse ano 2018 era de 79 bilhões, foi para 129 bilhões, o que evidentemente chamou a atenção. Aliás, o ministro também falou sobre Previdência. Chega uma nota aqui, o ministro Meirelles disse que o impacto das mudanças na proposta da reforma da Previdência, que estão sendo negociadas com o Congresso, vão ficar dentro das expectativas da equipe econômica e que não há previsão de medidas compensatórias, apesar dessas mudanças. De acordo com o governo, o texto inicial da reforma tinha a expectativa de gerar em 10 anos uma economia entre 750 e 800 bilhões de reais. Com as alterações, esse valor deve ficar entre 15% a 20% menor, ou seja, o governo meio que precificou essas mudanças que o Congresso deve fazer agora já, inclusive na proposta que o governo vai fazer, com as mudanças que vão ser feitas no Congresso, com a nova reforma sendo feita e aprovada, ou seja, precificou isso tudo para ter a reforma da Previdência aprovada finalmente, que é uma expectativa do governo. Bom, e nós já dissemos aqui no cenário econômico esta semana que a Caixa Econômica Federal antecipou o início da segunda etapa do saque das contas inativas do FGTS. Essa nova fase, que começaria na segunda-feira, agora será amanhã, sábado, num plantão especial destinado apenas a saques e informações sobre o Fundo de Garantia. Vamos à redação da TV Brasil em São Paulo conversar com a Vanessa Casarinho, que tem os detalhes. Oi, Vanessa, boa noite. Boa noite, Piotto. Boa noite a você que está com a gente aqui no cenário econômico. Muita gente já vai entrar no fim de semana com dinheiro extra. A Caixa decidiu antecipar a data para sábado porque essa segunda fase tem o maior número de beneficiados. São 7 milhões e 700 mil trabalhadores que nasceram em março, abril e maio e que pediram demissão ou foram demitidos por justa causa até 31 de dezembro de 2015. Amanhã, sábado, 2.100 agências da Caixa vão abrir exclusivamente para o saque do fundo inativo, das 9 da manhã às 3 da tarde. Já na segunda, na terça e na quarta-feira da semana que vem,
todas as agências da Caixa vão abrir 2 horas mais cedo em todo o país. Lembrando que valores de até R$ 1.500 podem ser sacados no autoatendimento só com a senha do cartão cidadão. Para valores entre R$ 1.500 e R$ 3.000, é preciso senha e cartão cidadão para sacar no autoatendimento. Acima de R$ 3.000, só na agência. Já para os saques acima de R$ 10.000, é preciso levar carteira de trabalho, identidade ou qualquer outro documento que comprove a rescisão do contrato de trabalho. Até agora, já foram sacados quase 6 bilhões de reais das contas inativas do fundo. Quase 4 milhões de trabalhadores sacaram nesta primeira fase, mas pouco mais de 1 milhão ainda não retirou o dinheiro. Essas pessoas, lembrando, têm até o dia 31 de julho, depois não vão mais poder tirar esses recursos. E segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, para a maioria dos brasileiros, esse dinheiro do fundo inativo tem destino certo: quitar dívidas, Piotr. Se você tem dinheiro nas contas inativas e está ali eleito entre os que podem sacar segundo as regras do governo, não há nenhuma razão para você deixar o dinheiro no fundo. Por 2 razões. Se você tem dívida, qualquer valor que você pague de dívida é melhor porque os juros são altos. E se você deixar o dinheiro lá, há aplicações muito mais rentáveis fora do FGTS. Portanto, se você tem recurso, não perca o prazo, vá lá, retire e, evidentemente, dê um fim melhor para esse recurso, até porque foi uma ideia justamente do governo de reaquecer a economia com a liberação das contas inativas. E a Petrobras anunciou hoje redução no preço do gás comercial e industrial. O repórter Maurício de Almeida tem mais informações no Rio de Janeiro. Maurício, o consumidor residencial também vai ser beneficiado, né? Oi, Piotr, boa noite. Diretamente o consumidor não vai perceber esse benefício na hora de comprar, por exemplo, o botijão de gás, já que o preço do botijão, que em março foi reajustado em 9,8%, agora ele não vai ser alterado. A alteração que a Petrobras fez, a redução, é apenas para o GLP, o gás liquefeito de petróleo, utilizado pelas indústrias e pelo comércio, uma redução de 4% que passa a valer a partir de amanhã. Só que, indiretamente, o consumidor pode perceber esse benefício, já que a indústria vai pagar menos pelo GLP e também o setor comercial pagando menos pelo GLP, o preço dos produtos pode acabar sendo reduzido e, com isso, o consumidor pagar menos indiretamente nesses produtos e, com isso, ser beneficiado por esta redução no valor do GLP que a Petrobras anunciou. E falando ainda sobre petróleo, o ataque dos Estados Unidos à Síria acabou movimentando o mercado do petróleo hoje, provocando uma alta no preço do barril do petróleo. A cotação mais alta durante o dia, ele chegou a $52,82. Vamos conferir aqui no monitor. Nesse momento, o barril do petróleo está cotado a $52,31, uma alta de 1,14%. Nos últimos meses, o petróleo vinha sendo cotado em baixa devido à grande oferta no mercado mundial. Essa cotação de hoje, acima de $52, é a maior dos últimos 7 meses. A Síria não é um grande país produtor de petróleo, mas fica ao lado do Irã e do Iraque, que estão entre os 10 maiores países produtores de petróleo do mundo. O temor é que, aumentando essa tensão no Oriente Médio, novos ataques podem ocorrer na Síria, aumentando os conflitos, a distribuição de petróleo dos grandes países produtores que ficam no Oriente Médio. Temos também o Kuwait, outro grande produtor, ficou ao lado ali do Irã, no Iraque, vizinhos da Síria. Essa distribuição do petróleo pode ser prejudicada. Alguns ataques podem atingir também poços de exploração de petróleo e, com isso, faltar um pouco de petróleo na distribuição mundial. Com isso, já existe essa tensão no mercado, achando que o barril do petróleo pode continuar subindo nos próximos dias e meses, o que seria muito bom para tentar ajudar a recuperar o valor das ações da Petrobras, que caiu bastante devido à queda do barril do petróleo no mercado internacional. Isso pode ajudar também estados e municípios aqui do Brasil que se beneficiam muito com o pagamento dos royalties do petróleo. É o caso do Rio de Janeiro. Grande parte dessa crise do Rio de Janeiro, essa crise econômica do Rio de Janeiro, está vinculada justamente à queda do valor do barril do petróleo. Com o petróleo mais baixo, o Rio de Janeiro passou a receber menos royalties do petróleo e, com isso, ajudou a acelerar a crise no estado do Rio de Janeiro. Você vê como é que a economia está toda globalizada. Um ataque dos Estados Unidos na Síria pode influenciar diretamente numa recuperação da economia aqui do Rio de Janeiro. Se o petróleo subir, os royalties sobem e o governador Luiz Fernando Pezão vai poder respirar um pouquinho aliviado e toda a população, melhorando a economia do estado. Piotr.
E a inflação oficial, medida pelo IBGE, perdeu força e registrou alta menor do que se estimava, 0,25 ponto percentual de aumento. Mas o que conta mesmo é a inflação somada dos últimos 12 meses. Vamos dar uma olhadinha para saber como ficou essa inflação? Olha aqui, olha, para você ter uma ideia, o que nós temos aqui, vamos lá. Nos últimos 12 meses, o acumulado, segundo o IPCA, 4,57%. Essa é a inflação dos últimos 12 meses, ou seja, a inflação anual. A meta do Banco Central para quando chegar em dezembro de 2017, no final deste ano, é ter 4,5%. Essa é a meta do Banco Central. Mas só para você ter uma ideia, agora esse acumulado do ano, que mostra uma inflação com uma aceleração muito mais baixa e com algum viés muito grande de redução mesmo, é esse 0,96 ponto percentual do acumulado do ano, o que fez com que a inflação já agora em março se aproximasse da meta que se pretende para o final do ano. O que chamou a inflação para cima, apesar disso tudo? A energia elétrica subiu 4,43%, habitação 1,18%, o que mais pressionou a habitação foi o botijão de gás, que cresceu 1,13%, subiu 1,13%, e educação. Embora a educação sempre tenha um impacto maior na inflação em janeiro e fevereiro, por causa, sobretudo, das mensalidades escolares, ainda ela subiu. Foi um do segundo item que mais subiu, 0,95%. Agora um gráfico aqui que mostra qual é exatamente o movimento inflacionário no Brasil. Em agosto do ano passado, foi o último mês do ano passado em que a inflação chegou a subir, atingiu 8,97%. Na sequência dos meses do ano passado, setembro, outubro, novembro, dezembro, sempre em queda. Uma queda mais acentuada agora, de 6,29 de dezembro para janeiro, que foi a 5,35, depois a 4,76, perdão, e agora uma queda pequena, mas ainda assim no movimento de queda que chegou nesses 4,57%, que é exatamente esse o valor que o Banco Central está trabalhando aqui, dando a acreditar que a gente vai ter uma inflação de 4,5%, que é essa meta desse ano. Se bem que, vale a pena dizer, o próprio Banco Central revisou a sua previsão de inflação e está imaginando que este ano a inflação pode ficar abaixo dos 4%. A meta oficial é 4,5%, o centro da meta, mas pode ficar até abaixo de 4%. Tem reunião do Comitê de Política Monetária na semana que vem. São esses números todos que a gente viu agora, além de prever uma nova redução da taxa de juros na reunião da semana que vem, quando o Comitê de Política Monetária se reúne de novo. Hoje, como você já viu aqui no cenário econômico, a equipe econômica do governo anunciou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias numa taxa Selic quase estável para os próximos anos. 9% para 2018, 9% para 2019 e 9% também para 2020. Lembrando que nós temos uma taxa um pouco acima ainda hoje, se imagina que este ano já fique em torno de um dígito. Na semana que vem a gente vai acompanhar esse movimento do Banco Central, está se esperando até pelo menos um ponto percentual de redução da taxa básica de juros. Há quem estime 1,25, mas a gente acompanha isso na semana que vem. Bom, e na sequência nós temos os números do mercado financeiro, a gente volta logo depois do intervalo. Já de volta aqui ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, nós temos já a cotação dos principais frigoríficos com ações negociadas no pregão. Vamos dar uma olhadinha, olha, a JBS, que tem apresentado quedas desde o problema ali da Operação Carne Fraca, hoje foi a maior alta do pregão, subiu 4,21%. Ainda está muito longe de recuperar tudo que perdeu, mas hoje foi a maior alta. JBS que ontem, você se lembra, teve um problema numa unidade lá em Campo Grande, com vazamento de amônia, os funcionários tiveram que sair, um acidente, né? Bom, agora o frigorífico Minerva, que é todo focado em exportação, 80% do que produz se exporta, também uma alta de 0,51%, Marfrig, queda de 0,18% e BR Foods, a maior baixa entre eles, 0,45%. E agora, com o mercado já fechado, vamos ver também como ficou o Ibovespa e a cotação do dólar. 64.593 pontos o Ibovespa, uma alta de 0,57%. E também agora o dólar, R$ 3,15, uma alta de 0,15%. Havia ali uma expectativa por causa do anúncio hoje por parte do governo federal, da equipe econômica, sobre esse aumento exponencial, aumento gigantesco ali do déficit do ano que vem, pudesse pressionar muito o dólar, mas a gente viu ali que ficou em 3,15, um aumento de 0,15%. Aí as ações da Petrobras, com essa história do acidente também, do ataque americano na Síria, teve uma alta também muito relativa, de 0,17%, fechou a R$ 14,70.
E hoje, sexta-feira, foram anunciados mais 2 recalls. Um deles é do veículo Fiat Toro, da empresa Fiat. A Vanessa Casalino, da redação de São Paulo, tem os detalhes. Vanessa. Piotr, o recall foi convocado pela Fiat por causa de um problema no sistema eletrônico do controle do motor. Então, atenção, devem agendar recall os proprietários dos veículos Fiat Toro, motorização 2.0, movidos a diesel, ano 2016, modelo 2017, equipados com o dispositivo de chave eletrônica. O agendamento deve ser feito em qualquer concessionária da marca a partir do dia 10, segunda-feira. É possível agendar também pelo site ou pelo telefone que aparece na tela. O recall é importante porque, segundo a Fiat, esse problema no sistema eletrônico do motor aumenta o risco de colisão. O outro recall é da indústria de alimentos e foi convocado pela empresa General Mills para o creme de cebola Kitano. O motivo é a falta de informação em alguns dos rótulos do produto. Essas embalagens vieram sem advertência de que o creme de cebola contém soja, um potencial alergênico, além da possível presença de leite e de ovos na fórmula. Esses produtos foram comercializados em Minas Gerais e Rio de Janeiro, com data de validade até 1º de março de 2018. A Kitano orienta os consumidores alérgicos à soja a não consumirem o produto. Eles devem guardar a embalagem e entrar em contato pelo telefone ou pelo e-mail que aparecem na tela. A empresa informa que vai trocar ou reembolsar o valor do produto. Piotr. Inflação em baixa. Hoje você viu mais cedo aqui no cenário econômico que o IPCA, o índice de inflação oficial medido pelo IBGE, ficou em 4,57%. A previsão de redução da taxa de juros na reunião do Copom da semana que vem, evidentemente, essa é uma razão que pode fazer com que haja uma nova redução. Essas são as duas notícias que dão ânimo à recuperação econômica, mas há ainda a discussão da reforma da Previdência em discussão no Congresso e a previsão do aumento do déficit das contas públicas para 2018, que foi de 79 bilhões para 129 bilhões, ou seja, um sinal de aperto financeiro ainda. O economista Luiz Alberto Machado, professor da Escola de Economia da FAP, em São Paulo, está conosco. Machado, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Muito obrigado, Piotr, pelo convite. É uma satisfação estar aqui de novo. A gente viu ali o gráfico da inflação. Convenhamos, é uma notícia boa, uma queda consistente. Mas agora o governo, durante a tarde, anunciou um déficit muito maior do que o previsto. Eu vou de novo repetir, 79 bilhões era a previsão inicial para 2018. O orçamento do ano que vem está se prevendo aqui 129 bilhões de déficit. Sendo que também em 2019, 65 bilhões, um superávit, uma estimativa só em 2020. Dá para recuperar a economia com essas notícias todas? É uma recuperação extremamente lenta, mas, a meu ver, dentro do previsto. O ano passado, eu acho que houve um excesso de otimismo quando ocorreu a confirmação do impeachment e a posse do Temer. Alguns colegas e alguns, inclusive pessoas que eu respeito muito, exageraram no otimismo. Acharam que ia sair de um crescimento negativo de 3,5%, 3,6%, como foi, para um crescimento de 2 quase esse ano. Eu falei, isso não vai dar. A economia não funciona assim, não é por saltos, a não ser que haja uma situação assim muito excepcional, tanto para cima como para baixo. Então eu acho que esse ano, se fechar ponto alguma coisa a mais, já está bom. Você reverteu uma tendência de queda que era preocupante. E o lado bom disso daí, que vem acompanhando isso daí, é a queda da inflação, que ocorreria em qualquer hipótese, só que agora ela é consistente. Por que ela ocorreria em qualquer hipótese? Porque o que aconteceu em 2015 foi efeito da jogada eleitoreira de 2014. Então, aquilo jogou a inflação para cima, por causa do congelamento dos preços do petróleo e da eletricidade, etc. Então, quer dizer, isso jogou a inflação para cima de 10. Está uma fortuna agora, aquela intervenção no setor. Claro. Mas então, era natural que você tivesse uma queda, mas aí era uma queda meio artificial. Agora não. Agora você tem uma política econômica mais coerente, em que você tem uma política econômica de fato, em que você tem política fiscal, política monetária e o acompanhamento atento do câmbio, e não jogando toda a responsabilidade para a taxa de juros. Por isso que a Selic está podendo cair de forma consistente. Você está apostando uma taxa de juros, uma queda consistente também, mais ousada na semana que vem? Eu acho que eles vão manter. Eles estão... Eu, nessa hora, eu sou mais conservador. Eu acho que é melhor você manter uma queda como eles têm feito e não ter que depois voltar atrás do que fazer um negócio com um efeito psicológico ruim. Então, se continuar caindo a base de 0,75, tá bom. Mas se for, melhor.
É melhor manter, digamos, sustentar a queda do que usar numa queda agora. Do que acelerar a queda e depois você é obrigado a reverter lá na frente. Isso tem um efeito psicológico negativo. Então eu acho que está caindo bem. Nós vimos uma curva da inflação lá, ela é consistente, ela permite a continuidade disso daí. Agora, tem esses lados preocupantes, né? Quer dizer, o problema da reforma da Previdência, quer dizer, até que ponto você vai fazer concessão? Tá? E, em segundo lugar, essa notícia que não era esperada, do aumento do déficit. O aumento do déficit, que é enorme, de 79 para 129. Isso aqui é o quê? Era otimismo em algum momento e agora é realismo? De onde vem uma diferença? Nós estamos falando de 79 para 129. Eu acho que um pouco é resultado da queda da expectativa de arrecadação. Quer dizer, a economia não retomou no nível que eles achavam que ia acontecer. Então, isso explica uma parte disso daí, mas não tanto. Eu também me assustei com o número. O que falta para a economia retomar num ritmo maior? Está se prevendo 0,5%, o governo recuou de 1,6% que estava imaginando para 0,5%. Algumas fontes do mercado falam em 0,45%, 46%, alguma coisa assim. Um crescimento, o governo fez uma estimativa para crescimento do ano que vem. Manteve os 2,5% em 2018, 2019 e 2020 acho que cresce um pouquinho mais, chega a 2,6%, alguma coisa assim. Exatamente. O que está faltando para recuperar a economia por esse ponto de vista? Eu acho que esse ano é o chave, porque é o ano da reversão. Nós temos 7,2 acumulado em 2 anos. Sair de uma situação dessa não é tão fácil assim. Então, eu acho que é o ano da reversão. Não dá para você afastar ainda completamente a possibilidade de um resultado ainda inferior a isso, porque você tem o fator político jogando aí, uma sombra que a gente não sabe exatamente o que acontece. O Congresso está à altura do momento crítico que passa o país? Porque em algum momento parece que o Congresso tem uma vida própria, né? E não é uma vida própria. O Congresso é o Congresso do país inteiro. Mas o problema é que a gente não pode esquecer que dentro do Congresso existem pessoas que pensam por si mesmas, né? E pensam no seu futuro político. Ano que vem é ano eleitoral. E todo mundo que está lá dentro está de olho nisso daí. É um olho no país e um olho no seu futuro político. Nós estamos vendo aí o que o Renan está fazendo essa semana. Se bem que do Renan eu espero qualquer coisa, tá? Positivo e negativo. Deixou de ser aliado para ser um crítico ferrenho do governo. Negócio. Então ele está olhando o quê? Ele está olhando a situação dele. Diz que é uma pressão para o governo liberar verba para o governo estadual que é comandado pelo filho. Pelo filho dele. Então você tem essas situações que são extremamente preocupantes, mas isso faz parte do cenário Brasil. Não dá para você dissociar isso daí do andamento da economia. Então nós temos aí a questão da Operação Lava Jato, tem as surpresas como a carne fraca e tem aí rondando a perspectiva de uma cassação da chapa. E aí como é que fica? Você vai dizer, mas dá para enrolar, dá para jogar para frente, dá para apelar, mas é uma situação absolutamente indesejável. Essas coisas ainda estão travando, é isso que trava um investimento, uma ousadia maior, seja do empresário para contratar? Porque aí eu te faço a última pergunta. E o emprego, quando é que recupera? Porque até agora o emprego está numa crescente, o desemprego está numa crescente. Vamos lá, as duas coisas. A confiança não explica tudo na economia, mas a ausência de confiança é fatal, porque você não tem investimento. Tá. Então nós estamos tendo uma retomada da confiança, tanto que a Maria Silvia, presidente do BNDES, deu uma informação extremamente importante nessa semana, que é uma tentativa de aproveitar essa retomada do otimismo, que é uma ação do BNDES mais ou menos em conjunto com os bancos privados. O Roberto Campos, que completaria 100 anos na semana que vem, deve ter dado uma comemorada lá de cima, porque isso reaproxima o BNDES do que ele pensava quando ele criou o BNDE lá atrás. O lado feio do copo, o lado baixo do copo é o emprego. O emprego é o último a sentir o efeito, tanto para cima como para baixo. Quando a situação estava muito ruim ainda com o governo do PT no poder, qual era o lado cheio que eles apontavam? Puxa, vocês falam que está ruim, mas nós estamos quase com pleno emprego. Sim. Aí a coisa veio, o desemprego foi lá para cima. Quando é que o desemprego vai começar a desaparecer? Quando a recuperação já estiver mais consolidada. Tem que esperar um pouquinho mais. Luiz Alberto Machado, obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, estou à disposição sempre que você precisar. Obrigado uma vez mais. Vamos lá. E agora a última notícia, hein? A Justiça do Pará suspendeu a licença de operação da usina hidrelétrica Belo Monte, no Rio Xingu, segundo nota do Ministério Público Federal. O autor do recurso, a suspensão é porque a Norte Energia não realizou obras de saneamento básico na cidade de Altamira, condição para a liberação de funcionamento. A Belo Monte é a terceira maior hidrelétrica do mundo, fica atrás da Três Gargantas da China
e da Itaipu Binacional. O Cenário Econômico termina aqui. Na sequência tem os Corredores do Poder com Rosiane Kennedy. Eu volto na segunda-feira às 6 da tarde. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Bom final de semana.